14 horas mais um minuto. Muito boa tarde para você, sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua, nossa FM 95.9 no coração do Vale. Como é bom estar aqui nessa tarde e ter a sua companhia. Hoje é quarta-feira, dia 11 de junho de 2025 e até 2h57. Eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você aqui no nosso programa Papo Aberto CN. Comigo nos trabalhos técnicos, ele, André Somensari, trabalhando e nos ajudando a fazer esse programa ainda melhor. E com muito carinho, hoje você já sabe, vamos conhecer mais uma história de vida de um convidado especial. Saber de onde veio, infância, carreira, família, sonhos, lembranças, enfim, nós queremos um papo aberto aqui na Canção Nova. E eu quero convidar você para também participar conosco, mandando as suas perguntas, suas curiosidades, mandando o seu abraço, o seu alô para nossa convidada que você conhece daqui a pouquinho. Enquanto isso, vou te passar o WhatsApp para você salvar aí na sua lista de contatos. 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. É por aqui que você vai mandar a sua participação, interagir conosco. E vamos então conhecer um pouco da história da nossa convidada de hoje. Claro que é um pequeno resumo, porque, como eu sempre digo, quem conta a história é o próprio convidado. A nossa convidada de hoje, a gente gosta de fazer aquele mistério. É uma mulher mineira, missionária da comunidade Canção Nova, é de Córrego de Minas, gente? É uma cidadezinha em Minas Gerais aí. Tá trazendo pra gente aqui sempre alegria, descontração, porque uma das marcas registradas dela é o sorriso. E você, assim que ela começar a falar, você também vai reconhecer. Ela já foi professora, sim, minha gente. A nossa convidada de hoje deu aula e ela se apaixonou pela Canção Nova no ano de 1990, 91. Conheceu a Canção Nova e não teve jeito, viu? O Espírito Santo tocou seu coração no ano de 94. Ela entrou para a comunidade como missionária. Nessas mais de 3 décadas dentro da comunidade, já passou por diversas frentes de missões e áreas distintas de atuação. Mas uma das suas marcas registradas é também a comunicação. E por isso, sempre está em programas de rádio, já que a comunicação da nossa convidada é um dos seus pontos fortes e não poderia ser diferente. Ela faz parte da equipe da Rádio Canção Nova de São José dos Campos. Mas muito mais que fazer parte da equipe da Canção Nova de São José dos Campos, a nossa convidada de hoje, ela tem um papel fundamental, teve um papel fundamental no início da Canção Nova aqui na cidade, da Missão Canção Nova em São José dos Campos. E claro que isso é um pouquinho, porque quem conta todos os detalhes é a nossa convidada, que hoje está à frente do Clube da Evangelização na Casa de Missão aqui de São José dos Campos. E aí, já sabe quem é a nossa convidada de hoje? Quem nos segue na rede social já sabe, é ela, Maria Angélica Pereira, ou Angélica Pereira. Angélica, que alegria poder te receber aqui no Papo Aberto. Eu comentava com o pessoal, falei assim, quando o programa começou, a Angélica mudou-se daqui, mas aí você volta na graça de Deus e hoje com muita alegria. A gente quer contar um pouquinho da sua história. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Vanessa, boa tarde por André, boa tarde para você. Obrigada pela acolhida, né? É um resumo aqui, né? Claro que a gente quer saber um pouco mais. Sabe, Angélica, eu sempre digo para os nossos convidados que muitas vezes a gente até fala assim, mas eu não tenho história. Imagina, minha história é uma história simples. A gente tem isso, né? De falar, sim. Imagina, não tem nada demais, né? Mas às vezes aquilo que não é nada demais para nós é inspiração para outras pessoas. Ou as pessoas dizem assim, nossa, ela é dessa região, eu também sou de lá. A gente vai conhecendo um outro lado, né, do nosso convidado. E eu quero já te perguntar. O pessoal pode perguntar o que quiser aqui hoje, é um livro aberto, A Vida da Angélica? Sim, se pode perguntar o que quiser. Gente, aproveita, ó, André, tá liberado. Ai, meu Deus, quem será, hein? Pode perguntar, sim. Bacana, Angélica. Então, você que quiser participar conosco, 12 30 19 8801. Quero que você conte um pouquinho pra gente aí. Diz que você é mineira, né? Conta um pouco pra gente onde a Maria Angélica Pereira nasceu, que região é essa, quem é papai, mamãe. Conta um pouquinho pra gente da família da Angélica. Então, eu nasci em Córrego do Ouro. Lá o povo fala assim, Córrego do Ouro. Lá em Cordouro? É lá em Cordouro. Córrego do Ouro.
É sul de Minas Gerais. Às vezes as pessoas perguntam, Angélica, de onde você é? Eu falo, eu sou ali de perto de Varginha, de Três Pontas, Boa Esperança, Três Corações, Pouso Alegre. Porque Cor do Ouro não é uma cidade, é um distrito. É um distrito. O município é Campos Gerais e Cor do Ouro é um distrito. Hoje cresceu, né? Hoje é um lugar muito bonitinho. Se você colocar aí no Google Cor do Ouro, você vai ver que é um lugar bonitinho. É uma região que só tem café. Café, muito café. Por isso você gosta de café? Amo café, eu amo, gente. Essa época lá é a época da colheita do café. Tá todo mundo colhendo café, né? Café hoje é ouro. Então, assim, tá valendo muito um saco de café. Então tá todo mundo trabalhando na colheita. Um tempo desse o povo fica, ai meu Deus, porque o café precisa de sol, né? Tem a máquina, mas também, né? Precisa de sol para ele secar. Então eu sou desta região, ali pertinho de Alfenas. É uma região muito bonita. Além do café, tem as águas de Furna. Então Cor do Ouro é cercado de águas da represa, né? De Furnas. Então é um lugar muito bonito. Ali eu nasci. A família do meu pai é uma família numerosa. Meu pai teve 13 irmãos. 13? Meu Deus! E desses 13 irmãos, só o meu pai, ele era gêmeo. É o Homero e o Olavo, né? Eles eram gêmeos, muito bonitos os dois, assim, a amizade dos dois. Portanto, meu pai, quando ele já é falecido, quando meu pai morreu, dali nem um mês, meu tio morreu. Nossa! Né? Eles não desgrudavam. E realmente, quando meu pai morreu, meu tio, em seguida, sentiu e morreu também. Ele dizia assim, o amor dói e essa dor, ela foi grande e o levou. Nossa. Então, todos os irmãos do meu pai tiveram mais 10 filhos. Alguns mais de 10. Olha que beleza. Só o meu pai e tio Homero que tiveram 5. Então, assim, lá em Cor do Ouro é assim. Gente... vocês conhecem a Angélica do Olavo? Todo mundo conhecia, porque era um lugar assim pequeno. Hoje foram muitas pessoas de fora, muita gente foi para a colheita do café. Então assim, nem eu conheço todo mundo, né? Também saí de lá faz tempo. A minha mãe ainda é viva, ela tem 87 anos, agora em outubro ela completa 88 anos. Que beleza. Quando eu saí de casa, nós somos 5 irmãos, né? Eu sou a quarta, tem só uma depois mais nova. Quando eu saí de casa, meus irmãos já tinham casado. Sério? Todos já eram casados, então foi algo muito difícil eu deixar lá, eu falo papai e mamãe, né? Sim. Foi muito difícil eu deixar o papai e a mamãe, porque meus irmãos já tinham casado, os dois estavam sozinhos. E meus pais, eles não aprovaram muito quando eu saí de casa para vir morar na comunidade Canção Nova. Mas foi ali que eu nasci, num lugar bem simples. Fui criada na roça, né, ajudando meu pai na colheita do feijão, a secar arroz, a plantar café, a colher café. Então assim, acordava de manhã, ia buscar leite, que meu pai tinha lá. Sério, meu pai tinha lá 2 vaquinhas, 3 vaquinhas que ele tirava leite. De manhã eu ia, buscava o leite para minha mãe. Que ela até fazia... espumando o leite, né, Angélica? Amava. Eu gostava, gente. Pensa, eu já ia com a minha canequinha. Aquela de alumínio? Tá vendo só? Eu levava a minha caneca com açúcar. Ai, e ali delícia. meu pai tirava o leite, eu ia tomando, né? E depois trazia o leite para casa e meu pai seguia para roça, porque ele sempre trabalhou na lavoura. Meu pai foi um homem que trabalhou na lavoura, na enxada, carpindo, ele cuidava da roça dele, ali da plantação dele. Então eu cresci assim, essa é a Angélica, né? Ô Angélica, agora conta pra gente, tinha um jeitinho carinhoso que papai e mamãe te chamavam ou não? Chamava de Angélica ou de Maria, como é que é? Meu pai, eu tenho uma prima, porque ela ainda é viva, a minha prima chamava Maria Angélica Pereira. Sério? Sério. E o meu pai, ele foi no cartório, quando eu nasci, essa minha prima tinha 6, 7 anos, então a minha mãe fala que quando eu nasci, eu e a minha irmã, tem diferença de 1 ano e pouco. A gente teve íngua, sabe aquelas ínguas que dá assim na perna? E a minha mãe disse que a gente chorava muito, muito, muito. E essa prima ajudou muito a minha mãe, né? A cuidar da gente. E meu pai foi no cartório, qual o nome que ele colocou? Maria Angélica Pereira, idêntico da minha prima. Nossa! Então eu tive um apelido, né? Mas depois eu vim para a comunidade, aí eu me lembro que o padre Jonas, lá em 94, quando eu ingressei na comunidade, ele falou que não queria que ninguém
fosse chamado pelo apelido, e se alguém tivesse apelido que pedisse para não chamar. Sim. Então eu mandei, na época não tinha e-mail, não tinha celular, eu mandei cartas. Escrevi umas 50 cartas. Não me chame pelo apelido. Meu nome é Maria Angélica Pereira. Me chame de Angélica. Eu tenho uma prima que até hoje ela me chama pelo meu apelido, né? Que é Neném. Neném? Neném. Olha. Aí ficou o apelido Neném. Até hoje eu vou lá e falo, Neném. Quando vai, não vou te chamar de Neném. Eu falo, Tereza, hoje também, pra mim, isso é tranquilo, né? Sim. Lógico, ela que cresceu me chamando de Neném. É a família, né? Isso, a minha irmã mais velha me chama de Neném. Mas acho que somente as duas me chamam de Neném. Então ficou o apelido, mas todo mundo me chamava de Neném. E ficou. Aí depois eu fui, não quero que me chame de Neném, me chame de Angélica. E eu não gostava muito do meu nome. Sabia que depois eu fui, hoje eu acho meu nome lindo. A Angélica, eu acho esse nome assim muito bonito. Que legal. E a gente tem muito isso às vezes, é como se Tem. fosse uma cura mesmo, que às vezes, né? Sim. Tem isso também, né? Acho que Foi. talvez até por ser o mesmo nome, você fica naquela, nossa, vamos confundir. A gente tem os nossos traumas, né? As nossas porque curas lá depois também. era muito engraçado. A minha mãe tem apelido de nega, ela é branquinha. Aí tinha a tia nega do tio Lazo, que era branca, mas eu tinha apelido de nega. Aham. E tinha a tia nega do tio João, que tinha apelido de nega. Aí eu perguntava assim, a nega do Lázaro tá aí? Falar, não, só tá a nega do João. Mas vocês viram a nega do Olavo? Então, cidade do interior tem muito isso, né? Engraçado. Então, era assim, né? Zezé tem muito. É. E todo mundo tinha. Na minha casa, acho que todos tinham apelido. Ai, que belezinha. Ô, Angélica, você tem então mais 4 irmãos, é Tem isso? mais 4 irmãos, que é o José Tarcísio, que é Zezé. Tem o Idone, esse eu acho bem diferente, eu nunca vi um nome igual. Como é? Idone Pereira. Idone? Idone Pereira, mas a gente chama ele de Idone. Tem a Maria do Carmo Pereira, que a gente chama de Carminha e chamava de Fia, mas hoje não chama de Fia mais. E tem a Luciana Pereira, que essa mora em Varginha. Então são 4 irmãos. Terra boa, hein? Nossa. Eu sou suspeita pra falar, né? Minha Gente, terra. eu descobri, eu e a Vanessa somos vizinhas, né? Somos, é. Ô, Angélica, como é que era aí a convivência com os seus irmãos? Vocês brincavam? Como é que era, né, esse jeito ali com os irmãos, essa convivência? Brincava mais brigava que brincava. Vocês, como você disse, era da roça, tá? Mas vocês brincavam ali com as crianças na rua? Como é que era essa parte da sua vida? Então, nós crescemos, né? Não é roça, mas é um distrito. E realmente, na minha casa, eu lembro, foi ter televisão. Eu já deveria ter, assim, 8, 9 anos, quando meu pai comprou televisão. Até Sério? então não tinha. Então a gente brincava. Chovia, as Nossa. ruas eram de terra. O que a gente fazia? Ia andar na enxurrada. Gente. Eu amava andar na enxurrada. Pensa que formava aqueles buracão, né? Aham. E eu amava entrar dentro daquilo. A gente gostava de andar a cavalo. Então vinha um cavalo, todo mundo queria andar a cavalo. Depois à noite a gente brincava que negócio de pega-pega, andar em tambor. Imagina, gente, a gente andava em tambor à noite. Eu era espertinha, pular corda. Sério? Sabe latinha de refrigerante? A gente pisava e andava com a latinha na rua. Então era brincadeiras assim, né? Que gostoso. Na escola, lá tinha uma escola até hoje. É uma escola, a escola Padre Antônio Vieira. Eu me lembro que na hora do recreio tinha meia hora. O que a gente fazia? Corria atrás dos meninos pra pegar, né? Pegava uma vara e saía correndo. Olha que brincadeira. Hoje em dia, nossa mãe. Não, hoje não pode, né? Da cadeia. Mas era tudo brincadeira de correr muito, de pular corda. Aquela coisa na infância a gente fez muito piquenique. Ai, que gostoso. E era assim, como meu pai tinha, né? Colhia feijão, então batia o feijão, limpava o feijão. O que eu ia fazer? A gente ia brincar na palha do feijão. Nossa. Então eram brincadeiras assim, que a gente tinha ali à disposição, né? E aproveitamos muito. Ai, que bom. E escondido do pai pra represa, o que é muito perigoso, mas eu fiz muito isso, né? Ia de escondido pra represa, chegava os domingos, aquele não sei quantas crianças, adolescentes, né, jovens, e Deus guardava, graças a Deus. Graças nos a córregos. Deus. Imagina, e tem gente querendo participar conosco, 1230198801. Quer fazer sua pergunta pra Angélica, gente? Aproveita, mandar um abraço, fazer sua homenagem, aproveita aí. Tem gente querendo falar com a gente aqui, Angélica, vamos ouvir, André. Angélica, Deus te abençoe. Minha mãe. Eu te amo muito, minha filha, viu? Que lindo. Hoje eu acordei e lembrei de você. Falei, Deus que te abençoe, Deus que te guarde, Deus te dê muita saúde, viu? Eu te amo demais, minha filha, Merecida. demais. Fica com Deus.
Você é muito especial pra mim, viu, minha filha? Que Eu te amo muito, muito, muito. Ai, mamãe. Que linda. Nega, né? Ai, que linda. Minha mãe é nega. Minha mãe é muito boazinha. Minha mãe... E assim, a pessoa ela vai ficando mais velha, idosa, né? Hoje a minha mãe tá bem debilitada, mora sozinha. Então a minha irmã... Chorei, viu, gente? Minha irmã que sai da casa dela e vai dormir com a minha mãe, né? Sim, que belezinha. Então... mas ela é muito boazinha. Eu me lembro, nunca me esqueço, eu morava na missão de Natal e era um aniversário meu. E a minha mãe mandou minha irmã pôr uma música, aquela música do Padre Zezinho que diz assim: a mãe nunca esquece o filho ausente. Sim. Eu nunca me esqueço disso, né? E quando eu chego lá em casa, sempre a minha mãe me abraça e diz assim: que saudade. Ai, que belezinha, meu Deus. E ela, dessa vez, ela falou: minha filha, eu fui, né, agora, Dia das Mães, pedi para ficar uns dias a mais, porque a minha mãe tá com uma ferida na perna, tá bem debilitada. E foi chegando o dia, ela falou assim: minha filha, não vai não. Ai, Angélica, meu Deus, é não de doer fácil, o coração, né? Mesmo. Mas minha mãe entende. Eu lembro que uma vez um tio meu, ele chegou lá em casa e falou assim: ô comadre, chama minha mãe, comadre, olha, eu acho que deve falar pra Angélica vir embora, porque agora o compadre morreu, né? Assim que meu pai morreu, ela deve ficar aqui, aí ela fica aqui cuidando de você, e ela fica aqui, ela reza aqui mesmo. Aí a minha mãe, porque hoje eu sou celibatária, sim, na Canção Nova, e eu uso aliança, né? Uhum. E a minha mãe falou: não, agora ela não pode voltar, porque ela pôs aliança. Então, olha, assim, o entendimento, sim, da minha mãe, né? Que hoje, realmente, eu assumi um compromisso, sim, né? Com Deus, dentro do Carisma Canção Nova. Aí minha mãe, eu tava deitadinha, né? Meu tio nem sabia que eu tava lá no quarto. Aí minha mãe falou: não, ela não pode voltar, porque agora ela pôs aliança no dedo. Ou seja, tá casada. Tá casada. Né? Aquela história, saiu de casa, casou-se, agora não volta, né? Que lindo. Ô, dona Nega, um abraço pra senhora. Fiquei muito feliz, viu? Ela é bonitinha. Ela, né, gravou o áudio e falou, aí ela falou: mas eu não falei o Deus abençoe, eu vou gravar outro. Ai, que belezinha, coisa de mãe, ela é linda, né? Minha mãe é linda. Que belezinha. Ô, Angélica, agora conta um pouquinho pra gente. Manda um abraço pro Miguel Palma, que já mandou um boa tarde pra você aqui. Olha, o Miguel tá participando, hein? Você Miguel, viu? Um abraço. Que Miguel é lindo. Miguel ontem, ele ligou pra mim, eu achei de vídeo. E é na hora que tava o Amor Vencerá, tava uma adoração, e ele pôs assim no vídeo, na televisão, Jesus falou: tô aqui rezando por você. Olha que lindo. Que belezinha. Ele sempre manda também, tô rezando, que belezinha. É isso mesmo. A gente precisa das orações sempre. Agora, Angélica, conta pra gente como é que era a Angélica na escola. Era estudiosa, era a menina lá da mesa da frente, do meio da fundão, era bagunceira, dava trabalho lá pra dona Nega, como é que era? Meus pais, Vanessa, por serem da roça, meu pai não estudou. Sim. Meu pai, ele aprendeu, realmente, a irmã mais velha dele, que ensinou ele a ler, e eles falam que era na pedra, né? Ela escrevia na pedra. Olha. E eles apenas aprenderam. Meu pai assinava o nome dele. Sim. Mas muito bonito que meu pai, ele chegava da roça todos os dias. Ele chegava da roça, algo que ele fazia era ler o evangelho do dia. Olha, meu pai, ele decorou os evangelhos, porque e foi anos meu pai lendo o evangelho do dia. E a minha mãe também não, minha mãe desenha o nome, mas minha mãe lê, ela tem os livros de oração dela, então eles não estudaram, e por eles não terem estudado, eu acho que eles não valorizaram muito. Então, na minha cidade já começava a primeira série, então eu fui para a primeira série, para a segunda, mas assim, a gente tinha que ajudar meu pai, então meu pai em estudar e fazer dever de casa, nós íamos ajudá-lo. Então, ele nunca, eu estudei, né, depois eu fiz a primeira, segunda, terceira e quarta série em Cor do Ouro, que tinha só até a quarta série. Depois eu fui para uma cidade vizinha, que é o município Campos Gerais. Então eu estudei 8 anos, indo e voltando, todo dia. Nossa. 16 quilômetros, estrada de terra. Não foi fácil, né? Se tava pó, era poeira. Se chovia, era barro. E atolava. E atolava. Céu, quantas vezes a gente chegava em casa meia-noite? Imagina. Né? Porque os pais ia buscar de trator. Sim. E a gente ia, sabe o que a gente fazia? A gente entrava, né, nas roças, pegava goiaba, manga, porque tava tudo com fome, aquele monte de adolescente com fome, né? Então a gente pegava melancia, era interessante. Nossa, né? Legal. Então eu chegava em casa, muitas vezes eu ia ajudar meu pai, ia ajudar minha mãe. Então assim, eu gostava, eu quis estudar depois que eu fiz a 8ª série, eu quis fazer o magistério, não foi fácil, eu tive que trabalhar, né? Porque meu pai, assim, como ele não valorizava, ele
então eu tive que correr atrás. Eu Sim. chegava da escola, eu ia trabalhar para ganhar meu dinheiro, pagar o ônibus e pagar o magistério, né? A escola, o curso, que era particular. Então, assim, e gostava de sair, né? Eu teve uma época na minha vida que eu amava novela, né? E o papai comprou a televisão e eu assistia todas. Olha, tá vendo? Tá revelando as coisas aqui. Eu gostava Decorava bastante. tudo ali. Aí, às vezes, eu ficava com um caderno olhando na televisão. Meu pai falava assim, olha lá, como que ela gosta de estudar, né? Então, eu ficava com o que eu aprendia dentro de sala de aula mesmo, né? Eu gostava, a gente ia pra cidade. Então, era muito pobre, o Cordouro não tinha padaria. Então, o que a gente tomava de manhã? Leite e café e vamos embora. E chegava em casa mais, às vezes, meio-dia, quando eu estudava de manhã com fome. Da adolescente ainda, né? Tem uma fome fora do normal, né? Era. Ai, mas que gostoso. Mas a gente pensa assim, né, gente? Mas se a gente pudesse voltar um dia, né? Viver isso, né? Era muito nossa, bom. A gente talvez lá não entendesse como aquilo era bom, a simplicidade, né, Angélica? Aquela tranquilidade. Hoje a gente corre tanto, não tem tempo pra nada, né? Nada, não dá valor. nada. Às vezes, sem perceber, a gente não dá valor a nada, né? Não dá. Era uma pipoca, né? Aquilo que hoje, às vezes, você não dá valor, a gente levava pipoca de merenda, a gente levava doce, que era o que a mãe tinha dentro. Sim. Minha mãe fazia bolo, Vanessa, era no fogão a lenha, porque não tinha que forno, delícia. não tinha fogão a gás. Eu lembro que a minha mãe colocava a brasa por baixo e colocava uma bandeja e brasa por cima. Aí ela pensava, eles vão comer o bolo de manhã. A hora que ela terminava, a gente já devorava o bolo. Mas que... Não, Sobrava nada. Sobrava nada, é verdade. Tem mais gente querendo participar com a gente aqui? Tem mais áudio, André? Podemos ouvir? Oi, irmã, tudo bem? Aqui é a Luciana, caçulinha da família. Irmã, tô também passando veio. aqui, Mora em Angélica, Varginha. pra te falar que eu sou uma pessoa abençoada, uma pessoa incrível, que cuida de todos nós, de toda a nossa família, com muito amor, que sempre está aqui, né, de coração, mesmo longe, quando mais a gente precisa, principalmente em suas orações, que ajuda, que se preocupa com cada um da família. Você tem um coração gigante, né? Igualzinho do nosso pai, da nossa mãe. É impossível não te amar, com tanto carinho que você tem por nós. Que lindo. E a gente sabe que a missão aí na Canção Nova é enorme. E mesmo com tantos compromissos, com tantas batalhas, você ainda, né, se preocupa conosco. Muito obrigada por seu amor, pela sua bondade, por cada um de nós. E como a gente sempre fala uma pela outra, te amo muito, 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 muito. Fica com Deus, um abração. Que belezinha. Essa é minha irmã, ela é muito carinhosa, a Luciana. E ela sempre, todas as vezes que ela liga, fala, eu te amo. Ela sempre se manifesta, Que eu te amo. bonitinho. E ela fala isso, né? Eu tô na Canção Nova já há 31 anos, mas... Claro, eu tenho a minha família biológica que eu amo, as minhas irmãs, e a gente fala assim, é uma pela outra, uma não vai deixar a outra. Se uma cair, uma tá ali para segurar a outra, né? Então, às vezes a gente brinca, né? No fim, uma vai cuidar da outra. E que lindo isso, né? É entender a sua missão também, né, Angélica? Porque às vezes a pessoa pensa, é missionária, ela pode, né, vir aqui pronto. Mas não, é uma missão. É um trabalho, é um compromisso, né? Então, é bonito ver que a família precisa entender isso também, né? Isso, porque, por exemplo, a minha irmã mais velha, ela casou com o primo primeiro e depois eles se separaram, ela tem 3 filhos, ela trabalha de manhã e ela cuidou do meu pai, porque meu pai ficou, assim, precisando de cuidar durante 3 anos, ele teve Alzheimer e a minha irmã cuidou do meu pai. Depois que o papai morreu, ela teve depressão, tudo. E hoje ela que cuida da minha mãe, por exemplo. Segunda, minha mãe foi no médico. Quem acompanha minha mãe no médico? A minha irmã mais velha. Olha só. Quem vai ali dormir todo dia com a minha mãe? A minha irmã mais velha. Então, assim... E eu às vezes falo para ela, né? Falo, Carminha, se eu tivesse aqui, eu estaria cuidando, mas eu vou abandonar a minha vocação hoje? Só se eu abandonar, né? Então, da medida do possível, eu vou. E, claro, a família, ela entende, né? E hoje, a minha mãe tá ali. Tenho meus irmãos que moram ali, mas essa minha irmã, ela dá toda a assistência para minha mãe. Que lindo. Tem mais gente aqui, já vamos colocar aqui para aguentar o coração da Angélica. Estamos testando seu coração aqui já, Angélica. Ai, Jesus! Vamos lá. Oi, tia, tudo bem? Sou a Thaís, sua sobrinha. Vim aqui agradecer por tudo que a senhora fez por mim, pela nossa família, por ser essa mulher tão prestativa, generosa e tá ali para o que precisar. Agradeço a Deus
por ter uma tia assim, viu? Fica com Deus. Um beijão. A Alice aqui tá mandando um abraço. Tá Diz que te amo muito. É fofa a beijão. neném dela. É a minha sobrinha, ela é irmã, ela é filha da Luciana, né? Mora em Varginha. Que legal. E ela teve essa neném que é linda, é alegria. Pensa a alegria da minha mãe quando ela vê essa bisneta no Pois celular. é, Se nossa. você quer deixar minha mãe feliz, é ligar pra Thaís, falar: Thaís, mostra aí a Lívia. Ela fica encantada com a neném. Que e a beleza. Thaís é uma menina muito linda, muito carinhosa. Eu tenho 11 sobrinhos, né? 11? 11. Olha! 11 sobrinhos. Que delícia, olha só. Tá aí, obrigada aí. A Thaís e a Luciana foi quem me ajudou, viu? Foi. Foram minhas cúmplices aí, viu, Angélica? Não foi fácil não, viu? Mas a gente tira aqui a carteirinha de detetive, né, André? Do bolso e a gente dá um jeito. Agora conta pra gente, Angélica. Você chegou a dar aula, é isso mesmo? Foi. Como é que foi esse período da sua vida? Eu me formei, né, no magistério e depois eu tinha um desejo, eu queria ser professora. Então, assim, eu sempre quis ser professora. Aquela pergunta, o que vai ser quando crescer? Isso, quero ser professora. Ai, que legal. Quero ser professora, acho que é porque eu vi essa possibilidade ali, né? De uma escola, era o que tinha em Cordouro, os jovens saíam muito. Até hoje sai, vai tentar a vida fora, né? E então eu fiz o magistério. E depois eu fui fazer faculdade em Varginha, Olha. né? Que era só final de semana. Foi que eu tinha, a possibilidade que eu tinha de fazer essa faculdade. Aí eu fui fazer faculdade. Então existia uma vaga para dar. E aí que foi a intervenção de Deus na minha vida, a mão de Deus na minha vida, Vanessa. Porque a diretora, nós fomos fazer faculdade juntas de supervisão e ela me chamava pelo apelido. Ela disse: Nenê, olha só, na escola tem vaga para dar aula de ensino religioso. E meu pai, ele era muito de igreja e precisava de uma carta do padre, uma carta de apresentação. Ela falou: pede pro seu pai, pedir pro padre essa carta de apresentação e você começa dando aula de ensino religioso, depois né, vai abrir outras portas e você vai para outra disciplina, vai ser supervisora, tal. E dito e feito, né? Meu pai pediu a carta pro padre, o padre assinou e eu comecei dando aula de ensino religioso. Não era muito boa, eu não era uma boa professora. Porque nessa época, Vanessa, lá em Cordouro tinha missa uma vez por mês. Então eu ia na missa uma vez por mês. Na minha casa rezava o texto quando vinha a chuva brava. E minha mãe tinha medo de chuva. Até hoje ela tem medo. Aí ela vai queimar, sabe aqueles ramos do domingo de Ramos? Ela queima ramos, ela reza o texto. Então eu não tinha essa fé viva, sabe? Sim. E eu comecei a dar aula de ensino religioso, só que era muito ruim, eu não tinha assim um conteúdo. E assim, você não ensina, né? Você era bem ruim mesmo. E eu comecei a fazer curso. E eu comecei a participar de encontros, porque eu falei: gente, eu preciso aprender alguma coisa. Eu comecei a participar da missa. Como que a pessoa dá aula de ensino religioso, ela não vai na missa? E aí foi que eu fui inserindo na igreja, fui tendo essa experiência do amor de Deus na minha vida. Nossa, que bonito. Foi através do ensino religioso. Que coisa diferente, né? Bem diferente, Nossa, porque se eu não tivesse começado dando aula de ensino religioso, eu não sei se hoje eu estaria na Canção Nova. Nossa, eu pensei a mesma coisa, eu fiquei pensando, né? Como Deus é perfeito, né? Ele tem as estratégias dele mesmo, porque, olha, né? Você queria ser professora, né? E eu não queria ser Canção Nova, eu nem sabia que existia. Engraçado. Nossa, que o primeiro gente. encontro que eu fui fazer nesse ano, aí lá na minha cidade, foi o Padre Pepe, que é ali em Cambuquira, né? Uhum. Ele foi dar um curso de um livro dele, Fundamental 1, tinha Fundamental 1 e 2, e eu fui participar desse encontro, mas eu não gostei, porque era a espiritualidade da renovação, orar em línguas, e o Padre Pepe falava: põe a mão no seu coraçãozinho e vai orando em línguas. Eu falava: gente do céu, tô no lugar errado. Mas aí logo eu fui fazer um curso de evangelização 2000, aí depois eu vim conhecer a Canção Nova, e aí foi, né? Me encantei pela Canção Nova, mas foi através desta pessoa que era diretora da escola, que falou: olha, venha dar aula de ensino religioso. E quando surgiu outra oportunidade, parei nessa e vim para Canção Nova. Que lindo! Nossa, fiquei encantada, porque realmente é uma coisa totalmente diferente, né? Que às vezes a pessoa, ela tá ali, né? Ela faz ali o sonho, dá aula, mas vai por outra estratégia. Agora não, Deus falou assim: você quer dar aula, minha filha? Então tá bom, vai lá dar aula, mas não vai ser de qualquer coisa, não. Foi o meio. Olha, que bonito, viu? Angélica, então, você dá aula ali, quanto tempo você ficou dando aula? 4 anos. 4 anos.
Aí eu fiquei dentro de sala, né? 4 anos lecionando ali na escola. 3 anos eu fiquei dando aula de ensino religioso. E no ano de 93, eu fui designada para ser vice-diretora da escola. A diretora me escolheu porque eu era muito dedicada. Minha mãe falava assim, todo mundo vai, trabalha um período, você fica o dia inteiro na escola. Eu amava, eu gostava. E você já era comunicadora nata, né? Era, aí eu já ficava na escola de manhã, de tarde, de noite. Se deixasse eu morava na escola, né? Que legal. E aí neste ano de 93, então, eu fui ser vice-diretora. Aí eu já tava fazendo caminho, aí veio aquela coisa, né? Que é a possibilidade, poxa, eu sou vice-diretora, né? Eu sou vice-prefeita na minha cidade. Então, aquela possibilidade, um dia eu vou assumir a direção. Mas aí, sabe aquele chamado de Deus? Portanto, eu era tão crua na fé, na caminhada, que quando eu vim, eu deixei na escola a minha contagem de tempo certinho, porque eu tinha um amigo, ele me chamava de Neném também, ele dizia assim, o Deluca, Neném, em março você vai, em março você tá aqui de volta, em março, e eu pensava, é mesmo, eu vou lá na Canção Nova, vejo que não é isso, e volto, e deixei minha contagem de tempo, tipo assim, eu deixei minha cadeira arrumada, mas não, eu cheguei na Canção Nova no dia 19 de janeiro, fui me encantando, encantando, e tô até hoje. Nossa, que legal, olha, não tem como, né, eu falo que as pessoas talvez não entendam isso, mas eu acho que quando é vocação, a gente percebe que foi Deus que escolheu. Não é a gente, né? Eu falo que é algo assim, Deus fala assim, minha filha, você é minha. Não tem jeito, né, Angélica? É verdade. Você pode correr, mas não vai ter jeito. E lá, né? E lá em Cor do Ouro. E lá nem tinha Canção Nova naquela região, né? Nem pegava. Na época, porque imagina, 91 não existia TV. A rádio tinha só a Rádio Bandeirantes ali em Cachoeira, que nem chegava lá. A frequência não dava. Então, assim, não tinha nada. Nada. Era aquilo, né? Caminhar na fé. Agora conta pra gente como é que foi contar isso lá em casa. Se assim, gente, olha, eu fui, achei que não ia gostar, mas gostei. E eu vou de vez, eu ficar. Você lembra o dia que você pegou sua mala pra ir embora, Angélica? Veja só, porque eu fui fazendo o caminho. Eu fiz em 92. Já eu fiz 91, 92, Em 93 eles já me chamaram para ingressar na comunidade. Mas eu era muito imatura, eu estava muito insegura. Eu falei, olha, não vou, eu não sei se é isso. Mas aí, o ano de 93, sabe quando você dorme pensando, acorda pensava. Eu dormia pensando na Canção Nova, eu acordava pensando na Canção Nova, eu ficava o dia inteiro pensando na Canção Nova. Aí em 94 me chamaram. Aí eu falei, eu tenho que ir lá, né, ver. E eu fui protocolando. Eu falei assim, gente, como que eu vou contar isso pro papai, pra mamãe? Porque meu pai não aceitava. Mas chegou uns 15 dias antes, eu falei assim, olha, eu vou pra Canção Nova. E meu pai, foi bem difícil, porque meu pai era muito da roça, muito simples. Eu me lembro que a minha irmã mais velha, ela fez uma despedida na casa dela, porque aí ela casou, construiu uma casa ao lado da casa dos meus pais. E ela fez uma despedida, né? E cantou aquela música Ninguém Te Ama Como Eu. E cantou aquela música. E a minha mãe, eu tenho a foto até hoje. Minha mãe parecia que ela estava assim, uma cara triste, tomando remédio, calmante. E quando eu vim, foi um casal de primos meus que vieram me trazer. Porque a minha mãe falou assim pro meu pai, nós não vamos deixar essa menina ir sozinha. Aquela coisa do interior, né? Eu não vou, mas sozinha ela também não vai, né, ela falou assim, não, nós não podemos deixar essa menina chegar lá sozinha. Eles vão dizer, ela não tem pai e mãe. E a minha mãe veio. E eu lembro que o meu pai, quando eu fui despedir dele, choveu à noite. Imagina, eu saí de Cordor, estrada de terra. Aí vim por 3 pontas, 32 quilômetros, estrada de terra. E viemos, e eu fui abraçar meu pai. Meu pai já estava de chapéu, com a roupa de roça, como que se ele fosse tirar o leite aí para a roça. E eu nunca tinha visto meu pai chorar. E naquele dia meu pai chorou, me abraçou, chorou. E eu sei que eu saí, estava escuro, era 4h30, 5 horas. Estava bem escuro, eu também vim com meu coração muito apertado. Quando a minha mãe chegou em Queluz, que eles vieram me deixar em Queluz, que foi o primeiro noviciado na Canção Nova, a casa estava bem assim, eles estavam organizando, e a minha mãe, na hora que ela saiu, Vanessa, parecia que ela estava deixando uma filha não sei aonde, mas minha mãe gritava. Sério, Angélica? Ela chorava meu Deus. Olha, tô gripada. E o meu primo, eu lembro que ele disse assim, ele conta pra mim, né? Que ele falou assim, olha, ela não fica não.
porque a casa ela não estava organizada como é hoje, né? Sim. Preparada. Era o início também. Era o né? início. Aí disse que meu primo falou assim: tia nega, daqui uns dias ela chega lá, ela não vai ficar aqui não. 31 anos. Então foi bem difícil deixar meu pai e minha mãe, né? Porque eles moravam sozinhos, meu pai ficou assim, minha mãe chorando bastante. Mas fui ficando e tô até hoje, Até né? hoje, que beleza. Ô, Angélica, agora conta um pouquinho pra gente. Entra pra Canção Nova, né? E as missões aí não param, né? Não. Por quais missões a Angélica já passou nesses 31 anos de Canção Nova? Vamos lá. Eu morei em Queluz no ano de 94. Aí depois eu fui pra Lorena, morei em Lorena. Neste mesmo ano eu fui para Gravatá, que abriu a missão no Pernambuco. Aí fiquei lá acho que 5 meses, volto para Lorena. Aí termino o ano, vou para Londrina, Paraná, moro lá 3 anos. Nossa. De Londrina eu volto para Lorena, fico 3 meses, vou para o Rio de Janeiro, fico 3 anos e meio no Rio de Janeiro. Aí do Rio de Janeiro eu vim abrir a missão aqui em São José dos Campos. Aí eu vim no ano de 2002, julho de 2002, eu vim abrir a missão aqui em São José. Aí fiquei só 6 meses a primeira vez. Aí eu fui para Natal, Rio Grande do Norte. Fiquei 2 anos e meio. Aí eu vou para Vacaria, no Rio Grande do Sul. Nossa. Fico 6 meses. Volto para o Rio Grande do Norte. Fico mais 3 anos. Aí eu venho para São Paulo, capital. Fiquei 7 anos. 7 anos, você 7 anos. Aí volto aqui aí venho para São José. Aí eu fiquei 7 anos aqui em São José. Depois aqui de São José eu fui para Paulínia. De Paulínia eu fui para São Paulo de novo. Aí depois fui para BH e voltei para São José. E cá está em São José. São José, meu Deus, tem jeito não. Olha, eu acho que eu sou joséense. Eu sou joséense. Vai ter que receber aí, atenção, seriam os vereadores, a placa aí de cidadã joséense. Tem mais gente que querendo falar com a gente, tem mais áudio. 1230198801. Hoje o programa Papo Aberto tá aqui batendo esse papo gostoso, conhecendo um pouquinho da história da Angélica, Maria Angélica Pereira, mas para muitos aí Angélica. Vamos ouvir aqui a nossa companheira também aqui de todos os dias, nossa ouvinte assídua, Vanilda. Boa tarde, Vanilda. Boa tarde, Vanessa. Que bom que você trouxe a Angélica hoje para dar entrevista, porque eu conheci a Angélica na pandemia. É? Liguei o rádio, Canção Olha Nova. que linda. Nem sabia que tinha Canção Nova. Que legal. Aí ela tava fazendo o terço da Divina Providência. Aí eu gostei muito do jeito dela, sabe? Aí logo ela sumiu. Aí, que bom que você tá entrevistando ela pra gente saber quem é ela. E também ela voltou, né? Graças a Deus. Que legal. Tá aí a Vanilda, olha que bacana. Olha que linda. Ela voltou, viu? E ela não sumiu não, ela já tá de volta, viu? Hora da Misericórdia tá aqui. Esse mês não, esse mês tá na hora do clube, ouvinte, que a né? Mônica tá descansando. Mas ó, sintoniza às 3 horas da tarde, tá aí com a Hora da Misericórdia, esse momento tão especial. E a cara da Angélica também, né? Essa coisa com a misericórdia. Tem mais gente querendo falar com a gente aqui, André? Vou pôr esses áudios, senão não vou dar conta aqui. Vamos lá. Falar da Maria Angélica é muito fácil, né? Para mim, principalmente, que convivo com ela, desde que ela veio a primeira vez para abrir a missão de São José dos Campos, depois ela esteve por aqui por 7 anos, foi nossa formadora, e depois ela retornou, agora mais recentemente. Falar da Maria Angélica é falar da alegria, é falar da motivação, é falar de estar sempre para cima, animada na vida fraterna, preocupada com os irmãos, é falar do carisma que uma pessoa encarna. Então, por isso que eu não tenho dificuldade nenhuma para falar de Maria Angélica. Peço só a Deus que ela continue assim, que ela seja sempre essa motivadora, essa incentivadora da missão, da Canção Nova, da vida dos membros, né, na parte fraterna e em tudo aquilo que concerne viver o carisma Canção Nova. Um beijo, Maria Angélica, te amo. Que linda, a Maria é maravilhosa, linda. Uma grande irmã, um presente Sim. de Deus aqui na Missão Canção Nova. Também te amo, Mari. Que belezinha. Tem mais gente aqui, vamos ouvir. Oi, Vanessa, boa tarde. Alessandra. Boa tarde também a você, ouvinte da Rádio Canção Nova. Boa tarde, Maria Angélica. Boa que tarde, alegria. minha amiga. É uma honra, na verdade, né? Ter esse privilégio de falar nesse momento em relação a você. Você que é uma pessoa tão especial na minha vida. Eu tive a graça de morar com a Angélica durante 5 anos aí na missão de São José dos Campos. Foi um tempo de muita alegria e desafios, né? Porque a vida do cristão sem desafios
não tem sentido, né? Mas foi muito mais desafio, muito mais alegrias do que desafios, posso dizer isso. E nesse tempo em que eu morei aí, Deus me deu a graça de ter não só uma irmã, mas até mesmo de uma amiga que eu sei que eu posso contar com ela em todos os momentos, né? Angélica, assim como ela fala na rádio, como ela se expressa, a alegria que é ao ouvir, né, quem tá aí do outro lado ouvindo ela, do mesmo jeito também é no dia a dia. A gente diz que só conhece o outro quem convive, né? Sim. E eu convivi com ela durante esse tempo. Foi um tempo assim que eu posso dizer até suficiente para conhecer quem é a Angélica. E Deus me deu essa graça de morar, de conviver com ela nesse tempo. Hoje eu não tenho dúvidas que eu posso sempre contar com ela que eu preciso, né? E teve muitos momentos difíceis na minha vida, de perda de pessoas que eu tanto amo. E a Angélica, ela se fez presente não só com palavras, mas sendo presença, né, de Deus na minha vida. Então você é muito especial para mim, você sabe disso. E é uma grande alegria, de verdade, não tenho dúvidas que o que foi plantado nesse tempo aí, né, em São José, é para a vida toda. Deus abençoe, viu? Um abraço, fica com Deus. Elisandra, é um presente. Que legal. O ano passado, foi ano passado mesmo, eu fui morar em São Paulo e um dia ela estava voltando, a irmã dela faleceu. E ela chegou no aeroporto ali em São Paulo. No Guarulhos? Foi. Ela chegou em Guarulhos e chegou lá, perdeu o ônibus, ela foi para Congonhas. Isso. E eu liguei e falei, Elisandra, onde você tá? Ela falou assim, eu não consegui, né? Me atrasei, o voo não deu certo, eu tô indo para Congonhas. Eu tava num lugar que, olha, para me chegar lá, eu não sei. Eu falei, sei que eu dei um jeito. Eu falei, olha, eu tô chegando aí. Quando eu cheguei lá, falei, não vou deixar minha irmã viver esse momento sozinha. E foi assim, eu acho que ela é um presente de Deus na Canção Nova, e naquele momento eu precisava ser presente para ela. Que bonito isso. E é muito mais do que presença. Sim, é presente, eu falei, olha, né? É presença, né, Angélica? Que bonito. Tinha uma pessoa, eu falei, olha, você me deixa lá no aeroporto, porque eu preciso estar com a irmã agora. Ó, que eu cheguei lá, ela estava destruída, né? Imagina. Porque a irmã dela morreu de um infarto, foi bem repentino, né? E eu falei, não, eu vou. E fui. Que bonito. E que bonita essa amizade, né? Eu falo muito mais do que missão. É amizade, como ela falou, né? Vocês estão um tempo juntos numa missão, depois fica anos, talvez, sem até conseguir se ver, né? Porque às vezes vai um para cada extremo aí do país, do mundo até, né? E que bonito ver, né? Que mesmo a distância não faz diferença, né? É muito bonito isso mesmo, dentro da Canção Nova, os amigos, né? Os irmãos que Deus nos dá. Bacana. Tem mais gente aqui. Ó, o Miguel. Vanessa, fala pra Angélica que eu amo ela muito. Falei. Ô, Miguel, lindo. Ó, e a Silvia do Altos de Santana mandou aqui. Boa tarde, Canção Nova. Seu lugar é aqui em São José dos Campos, Angélica. Ah, eu amo São José. Eu amo. Eu me sinto joseense. Tá vendo só? Que legal. Amo bolinho caipira. Amo São José. Eu gosto muito daqui, viu, gente? Angélica, agora conta uma coisa pra gente. Nesse seu retorno pra São José dos Campos, né? Neste ano de 2025, você está aí no Clube da Evangelização. No clube. E é uma coisa que também está enraizada em você, não é? Eu gosto muito, porque veja só, quando eu saí do meu noviciado, já na escola, eu estava te contando, quando eu fui trabalhar na escola, eu organizava sempre as festas. Eu gostava de organizar, a gente fazia muita galinhada, né? Nossa, que legal! E eu gostava muito dessa parte assim social. Quando eu vim pra Canção Nova, eu era muito tímida. Aquela menininha da roça, né? Então assim, eu vim muito complexada, me sentindo assim, menores que os outros, que eu sou do noviciado do Márcio Mendes. Quando eu entrei era o Márcio Mendes, eram 8 baianos, né? Era a Vanúzia, nós éramos 17. Nossa. E eu me sentia assim, aquela menininha da roça que fala errado, né? E beleza, aí vim. E quando eu saí do meu noviciado, quando a gente entra ali na formação, a gente é muito trabalhado, né? Sim. Rezam, essa coisa da cura interior, da autoimagem. Então assim, eu fui trabalhando muito, eu fui me abrindo muito à graça de Deus. Quando eu saí, eu fui trabalhar no Clube da Evangelização, que era o Clube do Ouvinte, depois mudou o nome, em Cachoeira Paulista. Imagina o que era o Clube do Ouvinte em 1995. Nós éramos 3 pessoas. Gente do céu. Era o Peixoto, que ainda hoje está na comunidade Segundo Elo, era o Newton e eu. Então assim, a gente embalava os talões para as pessoas receber, mandava lá para Bahia, porque assim, tinha muito poucos ouvintes, e a rádio ela chegava só mais aqui no Vale Paraíba, a Rádio Bandeirantes.
Então eu fui trabalhar no clube. Depois em Londrina eu trabalhei 3 anos no clube. Eu apresentei o clube e trabalhei no clube. Então eu era responsável, trabalhar com tudo. E quando eu voltei, eu gosto. Eu brinco assim, eu falo assim, nossa, eu tô amando, porque eu gosto de trabalhar no clube. Eu gosto, tá ali a pessoa fala, oi, bem-vindo, boa tarde. Eu gosto. É o seu jeito mesmo, é o né? coração da obra, porque é onde as pessoas vão e a providência de Deus acontece. Quantas pessoas chegam ali e falam, olha, eu vim ajudar, eu vim trazer minha doação. E quando a gente tá aqui na rádio, é de pensar assim, são esses sócios que mantêm essa obra. Sim, sim. A TV, a rádio, tudo que a Canção Nova é hoje é porque o sócio ajuda, é porque as pessoas colaboram. Então, assim, é o coração da obra. Eu gosto de trabalhar ali, eu tô super feliz de trabalhar ali no Clube da Evangelização. Que legal, sua cara, né? Ô, Angélica, agora conta uma coisa pra gente. Nós vamos, antes de encerrar, fazer um ping-pong. Vai lá. Tá preparada, Angélica? Tô preparada. Vamos lá, então. Agora nós vamos descobrir mais coisa da Angélica, hein, André? Comida preferida? Ai, eu gosto muito de lasanha. Lasanha? Mas eu preciso contar uma coisa, gente, em segredo aqui, viu? A Angélica não vai escutar. Ela ama padaria, viu, gente? Ai, é verdade. Não, assim, mas eu amo padaria, gente. Eu amo um pão ali na chapa, eu amo pão de queijo, aquela broa airosa. Não, é verdade. O prato, assim, eu pensei numa lasanha porque eu gosto de lasanha. Não, sim, mas entre num restaurante, isso eu vou dizer aqui. Se você falar, Angélica, você quer ir num restaurante, eu quero ir numa padaria? Onde eu quero ir? Na padaria. De preferência comer um pão de damasco, gente. Ai, pão de damasco, aquela broinha airosa. Ai, amo. Mas lasanha ela gosta também, viu? Gosto. Uma cor, eu gosto de azul, jeans. Amo jeans. um lugar. Córrego do Ouro. Natal, Rio Grande do Norte. Um livro. Ai, meu Deus. Tem tantos livros que eu gosto. Quer pular? Não tem problema. Tem muitos livros que eu gosto da Canção Nova. A Canção Nova é uma obra de Deus. Eu gosto muito desse livro. Foi um livro que eu li, que eu tenho na cabeceira da minha cama. Um cantor. Ai, um cantor. Nossa, pode ser o que você quiser. O que eu quiser. Ai, meu Deus. Você que manda aqui hoje. Um cantor. Jesus. Ai, vou falar um atual que eu gosto bastante, Emanuel Estênio. Que legal. Gosto de ouvi-lo. Uma pessoa. Eu admiro muito a Luzia Santiago, eu gosto muito da Luzia. Uma saudade da Angélica. Ai, meu pai. Eu tenho muita saudade do meu pai. Um sonho. Ai, tem tantos sonhos. Um sonho. Eu tenho meu joelho bem danificado. Um sonho que Deus cure o meu joelho para me andar bastante. Amém. É um sonho. Que legal. Que meus joelhos ficam bons, que eu possa andar e trabalhar bastante na obra de Deus. Eu ainda quero. Nossa, eu acho que o povo vai dizer, gente, essa Angélica, eu ainda quero ir na Terra Santa. Vai, tá vendo? Família é o que pra você, Angélica? Tudo. Família é tudo, é a base, é tudo. Eu amo a minha família e com o passar de tempo parece que eu tô amando mais a minha família ainda, né? Porque é engraçado. O tempo vai passando, você vai valorizando mais a família, né? Sim. E Deus é o que pra você? Ele é o sentido da minha vida, né? É por quem eu tô aqui hoje, né? Hoje eu lia no programa de manhã, A Esperança Tem Nome, Deus. Que legal. Muito bem. Passou no teste aqui, Ai, viu? Meu Deus. Eu ia falar um livro que eu tô lendo e que eu gosto muito, O Cansaço dos Bons. É um livro muito bom que eu indico pra todo mundo. Que legal. Ó, a Renata mandou aqui, ó. Boa tarde, Angélica adora bolo de limão. É verdade. Tem na padaria, né, Renata? A Renata e a Roberta uma vez fez um bolo de limão pra mim. Maravilhoso. Gente, eu gosto... Agora fiquei com vontade, Renata. Assim, não dá, o Renata e a Roberta tá convidada a vir um dia aqui trazer um bolo de limão aqui na rádio. Agora, a Roberta agora tá de férias, né, Roberta? Ó, que vida boa.
Angélica, eu queria muito te agradecer por ter aceito o convite para ter esse papo Foi com a ótimo. gente, né? Claro que suada, tá mas vendo? tudo bem, viu, estar gente? aqui do outro lado, né? Mas a gente gosta muito. Eu também estive desse outro lado, não é bom não, viu? A gente fica suado também, fica nervosa. Mas é muito gostoso a gente conhecer o outro lado da pessoa, porque a gente vê a Angélica aqui comunicadora, a Angélica no clube, a Angélica ali nas missas, mas é bom a gente conhecer a essência da história, porque a gente vê a pessoa também com outros olhos, né? Verdade. Obrigada. E eu que agradeço. Foi até a bom, próxima. né? Apesar de estar suada, mas é bom, né? Poder falar da família, falar da história. Que bom que a gente tem uma história para contar, né? Com certeza. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, viu? E ó, a Angélica não vai estar na hora da misericórdia esse mês, né? Porque esse tá mês no não, clube. No clube. Amanhã não tem, mas sexta-feira eu tô aqui com a graça de Deus. No clube, mas pode ir lá no clube, lá na casa de missão, vai lá dar um abraço nela. Tô lá, Lucas, até às 18 horas, tô correndo pra lá, gente. Ai, Lucas, aguenta aí, segura aí. André, obrigada, viu, pelos trabalhos técnicos, obrigada a você que participou, que interagiu conosco. Lembrando que se você também tiver sugestão de convidado pro nosso programa, manda pra gente aqui, 1230198801. Será uma alegria poder trazer aqui essa pessoa pra contar um pouquinho da história. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Papo Aberto CN.